Evangelho de João, capítulo 14, é no Novo Testamento, irmão. Versículo de número 6, talvez você já saiba até decor esse versículo, porque ele diz assim: respondeu Jesus e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Digam aleluia, digam glória a Deus. É João, Evangelho de João capítulo 6. Feche os seus olhos, Pai, fale ao nosso coração. Estamos à tua disposição, à disposição do teu Espírito agora. Não é a nossa vontade, mas é a vontade do Senhor que prevalece. Talvez nós chegamos aqui com algumas vontades em nosso coração, alguns desejos, mas Senhor, a partir do tempo que nós entramos e sentamos nessa cadeira, somos agora conduzidos pelo Espírito Santo, e aquilo que o Espírito Santo tem reservado para cada um de nós, vai ser ministrado e vai ser entregue agora. Diga aleluia, diga assim bem forte: Espírito Santo. Está fraco, hein? Diga Espírito Santo. Diga assim: falai ao meu coração, porque eu necessito ouvir a mensagem de Deus. Amém, Jesus. Olha que maravilha nesse dia dos pais. Eu não vou pregar uma palavra específica para pai, vou pregar para todo mundo. A pastora já deu aqui algumas introduções em algumas necessidades nossas, responsabilidades nossas como pai. Mas o que eu quero falar hoje, quero que você preste bem atenção, porque esta palavra ela pode impactar a sua vida, trazer algumas revelações que talvez você ainda não tinha, trazer alguns esclarecimentos que talvez você ainda não tinha. Quando nós lemos João, o Evangelho de João, no capítulo 14, nós encontramos Jesus falando com os seus discípulos, e a palavra que Jesus está trazendo para os seus discípulos é uma palavra de conforto, uma palavra de certa forma de conforto, de consolo. Se você olhar desde o versículo 1, você vai ver Jesus dizendo para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. O que ele quer dizer? Não fiquem preocupados, não fiquem angustiados, não fiquem ansiosos, não se turbe o vosso coração. Quando nós lemos João 14, nós vemos Jesus dando algumas instruções aos seus discípulos, mas na verdade ele estava confortando os seus discípulos, porque dentro das instruções que ele estava passando para os seus discípulos, acerca dessa palavra, ele estava dizendo assim: olha gente, está chegando a minha hora de ir embora. Jesus estava reunido com os seus discípulos e de certa forma confortando eles, porque estava chegando o momento em que Jesus iria deixar esse plano terrestre, essa terra, ele ia se encontrar com o Pai. Estava chegando o momento em que Jesus iria ser pego, preso, ia ser chicoteado, ia ser crucificado e iria morrer. E antes disto acontecer, Jesus ele reúne os seus discípulos em João 14, como nós acabamos de ler, e ele dá algumas instruções dizendo para eles: está chegando a minha hora, gente, está chegando o meu momento de deixar esse plano terreno e ir para o meu Pai. Versículo 1 diz assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. Não é uma palavra de conforto, de consolo? Quando alguém está um pouco preocupado, angustiado na sua casa, no seu hall de amizades, você não diz: calma, não fique preocupado, confie em Deus. Calma, não fique angustiado, desesperado. Calma, confia em Deus, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. É o que Jesus estava fazendo com os seus discípulos. Ele estava conduzindo essas últimas palavras aos seus discípulos, de certa forma confortando eles antes dele ir para o Pai, antes dele ir a esse encontro com o Pai. Era um diálogo, uma conversa. Versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Versículo 4: vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Versículo 5: e disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho?
Jesus estava esclarecendo para eles: gente, eu vou para o meu Pai, e vocês já sabem o caminho, porque vocês já estão um bom tempo caminhando comigo, vocês já estão um bom tempo ao meu lado, vocês já estão há um bom tempo sendo ministrados por mim, então vocês já sabem que eu vou para o meu Pai, eu vim com esse propósito, eu já ensinei para vocês qual é o caminho. E aí se levanta Tomé, e Tomé diz: Senhor, como nós podemos saber o caminho? Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como nós podemos saber o caminho? Que caminho é este? Tomé perguntando. E Jesus, nessa conversa, nesse diálogo com seus discípulos, então, cheio de paciência, cheio de calma, nessa conversa, uma conversa mansa, branda, ele esclarece para os seus discípulos: como vocês não sabem o caminho? Vocês estão comigo há tanto tempo. E Tomé disse: aonde é este caminho? Que caminho é este? E Jesus, de maneira muito clara, muito tranquila, no versículo 6 que nós acabamos de ler, ele vai dizer: gente, ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse: Tomé, como você não sabe o caminho, Tomé? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é impressionante, porque nessa conversa, embora o texto da palavra não traga todos os detalhes desta conversa, traz os pontos e os tópicos principais, que é a palavra, a mensagem logos, que falamos em outros dias. Mas eu fico imaginando que uma conversa como essa não levou 10, 15 minutos, levou horas. E dentro dela está a palavra rema, que é a revelação daquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque a palavra, a Bíblia, não traz todos os esclarecimentos, detalhes por detalhes. Se fosse assim, nós não teríamos um livro, não teríamos páginas para colocar todos os detalhes. Mas Jesus está aqui esclarecendo para eles. E eu acredito que com a ajuda do Espírito Santo que está aqui neste altar, que está aí no meio de vós, que está na sua casa, você que assiste a gente pela live, o Espírito Santo vai trazer a revelação e vai nos trazer o entendimento desta palavra. Quem está comigo diga amém, quem está vivo diga aleluia, diga glória a Deus, irmão. E Jesus disse: preste atenção, eu vou explicar para vocês em detalhes, eu vou explicar para vocês, eu vou revelar para vocês o que quer dizer quando eu digo que eu sou o caminho, o que quer dizer quando eu digo que sou a verdade, o que quer dizer quando eu digo que sou a vida. Eu vou esclarecer, e eu acredito que você que está aqui está sedento da palavra. Alguns sedentos da palavra aqui, irmão? Você comeu hoje de manhã, tomou café sim ou não? Almoçou, café da tarde, daqui a pouco vai pedir pizza, sim ou não? Mas o melhor alimento é esse que você vai pegar agora, porque ele vai fortalecer a tua alma, o teu espírito, vai te dar sustento para a semana, para a batalha, para as crises da semana. Então esteja sedento, esteja faminto da palavra dele, porque é a palavra dele que te fortalece no dia mau. Diga glória a Deus, diga aleluia. Então eu vou trazer, disse Jesus, eu vou explicar para vocês o que eu digo quando falo, eu sou o caminho, a verdade e também sou a vida. Eu vou dizer para vocês, explicar, revelar para vocês o que significa quando eu digo, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus, de forma muito clara, ele começa a explicar para os discípulos o significado de caminho. Se você observar, a primeira coisa que ele fala quando diz eu sou o caminho, é a primeira coisa que ele fala. E Jesus está revelando nesse texto. Se você observar o texto, ele não está escrito assim, eu sou um caminho. Você não encontra. Mas ele diz assim, eu sou o caminho. Esse ele tem um poder muito forte nesse texto. E quando ele diz assim, ele não diz que é um caminho, mas que ele é o caminho. Quando lemos esse texto, nós encontramos, então quer dizer que existem mais caminhos. Existem vários caminhos, mas que levam ao céu, que levam a Deus, só tem um. Diga aleluia, diga glória a Deus. Existem vários caminhos, e nós muitas vezes pegamos esse caminho,
tentamos, pensamos, achamos que esse caminho vai nos levar para Deus, vai nos levar ao céu. Só que a Bíblia é muito clara quando ela traz essa revelação dizendo: não há um caminho. Jesus não é um caminho, Ele é o caminho. Quer dizer que não dá espaço para mais nenhum outro. Diga aleluia, diga glória a Deus. Existem outros caminhos. Provérbios vai dizer isso. Se você observar o que está escrito em Provérbios capítulo 14, versículo 12, você vai perceber que existem outros caminhos. Está escrito assim, olha, presta atenção: há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final o conduzem à morte, à destruição, à perdição. A Bíblia diz que, Provérbios está dizendo, há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser certos. Sabe por que está escrito isso? Porque nós nos constituímos pastores de nós mesmos, líderes de nós mesmos. Esquecemos que temos sobre a nossa vida o pastor dos pastores, e o nome dele é Jesus Cristo. Aí, muitas das vezes nós entramos nesses caminhos que aos nossos olhos, porque muitos de nós não somos movidos por fé, mas somos movidos por vista. E a palavra diz ao contrário. A palavra diz que nós não devemos ser conduzidos por aquilo que vemos, mas conduzidos pela fé em o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas muitos de nós não conseguimos ser conduzidos por fé, então somos conduzidos por vista. Aí olhamos um caminho: eu vou entrar aqui, porque parece ser mais fácil. Com certeza aqui eu vou chegar ao céu também. Com certeza por aqui eu vou chegar aos meus objetivos também. Com certeza por aqui eu vou chegar à vitória também. Com certeza por aqui eu vou chegar à cura, à libertação, à bênção para minha casa, para minha família. E muitas vezes nós entramos em caminhos que aos nossos olhos parecem ser corretos, parecem ser certos, mas Provérbios diz que o final dele é morte, é destruição. Porque João 14,6 diz que só existe um caminho, só existe Jesus Cristo como sendo o caminho. Diga aleluia, meu irmão, diga glória a Deus. Aparentemente esses caminhos parecem ser o melhor aos nossos olhos. Esses caminhos parecem ser o melhor para a nossa vida, mas no final ele nos leva à perdição. Só que a Bíblia fala que há o caminho chamado Jesus, que pode ser até talvez um pouco mais difícil, exigir talvez um pouco mais da gente, mas é o único caminho que vai nos levar à vitória, aleluia, e principalmente vai nos proporcionar um dia herdar a vida eterna. Diga aleluia, diga glória a Deus, irmão. Que caminho é este? O texto responde: Jesus. Ele é o caminho. E Jesus estava dizendo, esclarecendo isso aos seus discípulos. E hoje Ele trouxe você à igreja para dizer isso para você. Você que fica procurando aí atalhos, outros caminhos, achando que esses caminhos vão te levar para Deus, porque na mente de muita gente é assim: ah, Deus é um só, né? Ah, tudo que vem de Deus é bom, né? Será, irmãos? Porque tem muita gente, falsos profetas, muitas pessoas que estão usando o nome de Deus para enganar a muitas pessoas, e levando essas pessoas a entrarem em caminhos enganosos. A Bíblia é clara dizer que Jesus é o caminho. E se alguém vir com alguma proposta diferente para você, meu irmão, repudia, negue isso. É só a nossa igreja que salva. Vem para cá porque é só ela que salva. Ah, só eu sou homem de Deus. Quantas pessoas usam este discurso? Aí você acaba entrando nesse caminho, se decepciona. E o fim dele, diz a Bíblia, que é morte. Muitas vezes traçamos caminhos para a nossa vida, achando que vamos alcançar conquistas e vitórias e chegar no sonho desejado. Mas na maioria das vezes esse caminho aparentemente parece bem, parece legal, parece que vai nos levar à vitória, mas o final dele se torna perdição. Aí Jesus estava dizendo para os discípulos assim: gente, olha, vão surgir na vida de vocês, depois que eu for para o meu Pai, vai surgir muitos caminhos. Mas se vocês
negarem esses caminhos, resistirem a esses caminhos e permanecerem no caminho que eu estou falando para vocês, que eu estou mostrando, ensinando para vocês, se vocês seguirem este caminho, se vocês seguirem a mim, que sou o caminho, eu irei conduzir vocês à vitória, e a vitória nessa terra, e mais do que isto, eu irei conduzir vocês à vida eterna, à morada celestial, a Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Mas para chegar lá tem que permanecer no caminho chamado, que é o único caminho que nos leva direto para a salvação. Se te oferecerem outro, não aceita. Se conflita com a palavra, se difere daquilo que você tem ouvido acerca da palavra, não aceita. Então Jesus estava numa conversa boa com os seus discípulos, dizendo isso: gente, eu sou o caminho, mas os poderosos vão apresentar para vocês outros caminhos, com o discurso de que o caminho que eles vão mostrar para vocês também vai levar à vitória, à conquista e à salvação. Mas não entre, porque se vocês entrarem vai haver morte e destruição. Quem está comigo diga amém. Quem está vivo diga aleluia. Como eu faço para entender se estou no caminho certo ou no caminho errado? Se você observar rapidamente a história de Jesus, você vai ver que enquanto Jesus esteve na terra, a Bíblia vai dizer que tudo que Jesus fez era bom. Jesus, onde ele passava, ele fazia o bem. Se havia alguém enfermo, ele curava. Se havia alguém endemoniado, ele libertava. Se havia alguém com dificuldade financeira, ele orava, ministrava, e havia prosperidade e havia multiplicação. Se alguém estava com falta de comida, fome, ele orava, multiplicava pães e peixes. Um dia alguém chegou cobrando imposto de Jesus. Jesus não tinha dinheiro, então ele disse para um dos seus discípulos: vai lá no mar, pega um peixe, abre a boca dele, vai ter uma moeda, vai lá e paga o meu imposto e o teu imposto também. Jesus não deixou de cumprir a lei, pagou imposto de renda também, INSS, IPTU, ITR, Imposto Territorial Rural, cumpriu com a palavra. Ou seja, Jesus, quando esteve na terra, ele só fez o bem às pessoas. Então, como eu posso ter certeza se estou no caminho certo? Faça o bem. Como eu tenho certeza se eu estou no caminho certo? Quando eu sigo o exemplo de Jesus, quando eu faço o que Jesus fez, porque aonde ele chegava, ele fazia o bem. Jesus é o caminho que vai nos levar ao sucesso e à vitória nesta terra. E quando o nosso tempo nesta terra se findar, nós teremos da parte do Senhor uma morada celestial no céu, porque ele disse assim: olha gente, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, diga aleluia. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Ele diz assim ainda mais: eu vou para o meu pai com o propósito do quê? De preparar para vocês também um lugar, uma morada, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Ele está falando de salvação, ele está falando de vida eterna, porque tem muitas pessoas que dizem assim: pastor, eu tenho que aproveitar a vida aqui nessa terra, porque a vida passa muito rápido, e depois que morrer acabou. Eu digo para você que depois que você morrer, não acaba, acaba aqui, mas você terá ainda uma vida toda para viver na eternidade, na presença do Senhor, junto do Pai, na Nova Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. A maior vitória do cristão, você que já alcançou grandes vitórias aqui na terra, eu digo que você ainda não alcançou a sua maior vitória, porque a maior vitória do cristão vai ser após a morte. Porque quando você fechar os teus olhinhos aqui na terra, você vai abri-los lá no céu, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e na presença dos anjos, você irá louvar e adorar ao seu Deus. Aleluia. Mas para que isso aconteça, você precisa seguir o caminho chamado Jesus. Existem vários caminhos, Provérbios diz sobre isso, mas existe somente um caminho que te leva ao céu. Mas pastor, e aquilo que eu aprendi desde criança sobre fulano, ciclano, beltrano, está na Bíblia?
Não encontrei ainda. Deixa de lado. Porque a Bíblia é muito clara quando diz: se oferecerem para vocês outro caminho, não existe. Porque o único caminho é Jesus. Só os vivos digam aleluia. Glórias a Deus. Vou adiantar aqui, tá, irmão? Ele fala de caminho, que ele é o único caminho. E para seguir por esse caminho, nós precisamos fazer o que Jesus fez. Amém? Jesus muitas das vezes nos ensinou, ele tratou o mal com o bem. Então eu preciso fazer o que Jesus fez. As pessoas maquinam o mal contra a gente. Você não vai se igualar à pessoa que maquinou o mal para você, porque você vai tratar o mal com o bem. É difícil, mas não é impossível. Porque se você estiver andando no caminho chamado Jesus, ele molda você a entender isso. E você trata o mal com o bem. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Vai para Jesus, Jesus na cruz, crucificado, as pessoas pregaram ele lá, as pessoas estavam lançando palavras de insultos em relação a ele. O que ele disse? O que ele pediu para Deus? Pai, papai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Ele tratou o mal com o bem. Então qual é a prova, qual é a certeza que você tem, qual é a certeza que você tem de que você está de fato no caminho certo? Quando você faz o que Jesus fez, quando você honra, perdoa, quando você é fiel, quando você é obediente, quando você ama, você está no caminho certo. Diga glória a Deus por isso. Você pode dizer aleluia? Glórias a Deus. Então tá, verdade. Jesus disse, ele continuou dizendo, eu sou o caminho e a verdade. O que Jesus quer dizer com isso? Ele não estava querendo dizer somente assim, olha gente, o que eu falo é verdade, o que eu estou pronunciando, anunciando para vocês é verdade. Não é só neste sentido, quando ele diz que ele é a verdade, mas ele estava dizendo assim, olha, além de eu falar a verdade, além de eu pronunciar a verdade, anunciar a verdade, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu sou a verdade está em mim. Quando Jesus diz isso, ele estava dizendo o quê? A mentira não estava nele, o engano não estava nele, a falsidade não estava nele, porque ele era a própria verdade. Ele falava a verdade, ele anunciava a verdade, mas ele era a própria verdade. A verdade estava nele, ele era a própria verdade. Diga aleluia por isso. Então se você quer ter vitória nessa terra, e depois desta terra, depois desta vida, você precisa declarar a verdade em Jesus Cristo. Diga aleluia. E para que esta vida após a morte seja na eternidade, na glória, no paraíso celestial, nós precisamos seguir a Jesus, que é a própria verdade. Nós, seres humanos, não vou aqui diminuir, nem aumentar, nem pôr, mas vou colocar todos nós juntos nesse pacote, tá bom? Me entenda mal, se você está fora, glória a Deus, aleluia, tudo bem. Mas nós, seres humanos, temos uma dificuldade. Qual dificuldade, pastor? Nós falamos a verdade, nós pronunciamos a verdade, só que na hora de nós executarmos e fazermos, nós temos dificuldade, porque aí entra naquela frase que a pastora falou, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Às vezes nós falamos, anunciamos a verdade, falamos da verdade, mas na hora de nós praticarmos a verdade, nós temos dificuldade, e isto é meio que geral. Precisamos melhorar isso. Diga aleluia, diga glória a Deus. E era isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Eu não estou dizendo para vocês somente falarem a verdade, meus discípulos. Ei Pedro, eu não estou dizendo somente para você anunciar a verdade, Pedro, mas eu estou dizendo para você executar, praticar a verdade. Desta forma você terá vitória na terra, e assim desta forma também você irá para a glória. Diga aleluia. Jesus disse, eu sou o Senhor que pronuncia a verdade, mas a verdade ela está em mim. Digam todos glórias a Deus. Jesus queria dizer assim, vocês não irão encontrar mentiras em mim, vocês não irão encontrar falsidade em mim, quando ele diz que ele é a verdade. Vocês não vão encontrar sofismas em mim. O que é sofisma, pastor? Meia verdade.
Porque tem pessoas que é perito em contar meias verdades. Jesus disse assim: olha, além de eu ser o caminho, o único, eu sou também a verdade. Não porque eu falo a verdade, porque eu sou. A verdade está em mim. Vocês não vão encontrar mentiras em mim. Vocês não vão encontrar enganos em mim. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Já vou encerrar, irmãos, porque só falta 6 minutos para mim. Misericórdia. Tem que pular algumas coisas aqui. João 8,32 diz assim: conhecereis, e a verdade, muito pronunciada pelo nosso presidente da República. Só que quando Jesus fala sobre isso, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não está falando de verdades que você vai descobrir, de algo que era mentira. Não, não, não. Quando ele fala disso, você acabou de ouvir. Quem é a verdade? Pegou. Quem é a verdade? Então o que eu aprendo aqui? Quando eu conhecer Jesus, Jesus vai me libertar. Diga aleluia por isso. Quando eu conhecer a verdade que é Jesus, Ele vai me libertar. Porque Ele, a verdade está nele. Diga glória a Deus por isso. Diga aleluia, meu irmão. É isso que Jesus espera de mim e de você, que nós andemos na verdade, porque Ele é a verdade. Vamos, Efésios 4,15, mas seguindo a verdade, em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. E Cristo é o que? Diga a verdade. Se nós andarmos na verdade, quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele está dizendo que, se nós andarmos nele, nós teremos vida eterna. Vida, para encerrar, Jesus falou que Ele era a vida. O que Ele estava falando com isso? João 10,10, parte B. Eu vim para que vos tenham, e vida como? Abundante. Vida em abundância, vida abundante. Era isso que Jesus tinha para nós, que Ele era a vida abundante, ou seja, que Ele era a fonte inesgotável de vida. Diga aleluia por isso, meu irmão. Diga glória a Deus. Só pode dar vida quem é vida. Jesus disse isso: eu vim para que tenham vida, eu vim para vos dar vida, mas não é uma vida qualquer, uma vida abundante, alegria abundante, paz abundante, amor abundante, prosperidade abundante, alegria em abundância. Digam todos glória a Deus, digam todos aleluia. E tem outro texto que diz que Jesus, João 6,35, Jesus disse assim: olha, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Ele diz: eu sou o pão da vida. Ou seja, ele está dizendo: eu sou o alimento que mantém vocês vivos, porque eu sou a própria vida. Digam todos graças a Deus por isso. Digam aleluia, meu irmão. Aí, para encerrar, ele diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse assim, gente, para terminar nossa conversa aqui, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Além de eu ser o caminho, a verdade e a vida, eu quero que vocês compreendam algo. Vocês nunca chegarão a Deus, nunca chegarão ao Pai, a não ser por mim. Jesus dizendo, né? Tem muitas pessoas, talvez alguns entre nós, que estão procurando atalhos para chegar até Deus. Procurando atalhos, literalmente. O que é procurar atalho? De repente vai num centro de macumba, um centro espírita. De repente está fazendo as suas orações para A, B, C, D, achando que o A, B, C, D vai levá-los a Deus. São caminhos enganosos, que o final dele é morte. Quando fala de morte, não fala de morte física, literalmente, mas uma morte espiritual, morte dos sonhos, morte do ânimo, do desejo, morte da vontade de fazer coisas diferentes. Então, tem muitas pessoas procurando atalhos para receber as bênçãos de Deus. Tem muitas pessoas pisando em outras pessoas para crescer na vida, puxando o tapete dos outros para ter sucesso na vida. Ninguém vai chegar até Deus se não for por Jesus. As pessoas que fazem isso, uma hora eles prestarão contas
e aí terão as suas dificuldades na vida. Fique de pé, por gentileza. Aí Jesus disse assim: você quer ter vitória? Só há vitória em mim. Você quer ter sucesso? Só há sucesso em mim. Você quer ir para o céu? Então eu vou te dizer como você pode fazer para ir para o céu. No céu está o Pai. Ele diz assim: olha, para chegar até o meu Pai, vocês terão que passar por mim. Por isso que a gente faz sempre a declaração de fé, daquele que aceita Jesus, daquele que não aceita Jesus, porque não tem como ir para Deus sem antes aceitar o Filho, chamado Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só mediador entre Deus e os homens, e este é Cristo Jesus. Não existe outro mediador. Se te mostrarem, se te oferecerem outros mediadores, irmão, não aceite. Porque a Bíblia é muito clara quando ela diz que há um só mediador entre Deus e o homem, e esse mediador se chama Cristo Jesus. Não existe. Se você quer receber as promessas de Deus, isso só é possível se você for até Jesus. Se você quer receber a graça, a misericórdia, isso só é possível se você for até Jesus. O que é mediador? O mediador é o único acesso. O mediador é aquele que faz a mediação. Algumas traduções que diz que o mediador é o elo de ligação entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Você só vai chegar no céu quando o teu tempo nessa terra findar, se você aceitar Jesus na sua vida, como sendo o único mediador, o único Senhor, o único Salvador. Quem está vivo, diga amém. Quem crê nessa palavra, diga aleluia, diga glória a Deus. Então tudo que você fizer, tudo que você precisar, tudo que você pedir em oração, a Bíblia diz assim: olha, tudo que você precisar, tudo que você tiver de necessidade, peça a Deus. Só que ela vai dizer assim, ó: peça ao Pai, ao Papai do céu, mas peça em meu nome, disse Jesus. Não peça em nome do pastor Valdemir, porque não vai acontecer nada. Não, porque aquele pastor é legalzinho, vou pedir. Não vai acontecer nada. Tudo que você precisar, tiver por necessidade e você for orar, peça em nome de Jesus. Por que quando a gente vai orar e expulsar um demônio, a gente expulsa em nome de Jesus? Por que a gente vai orar para pedir cura sobre um enfermo, a gente ora em nome de Jesus? Dá ordem à enfermidade, dá ordem aos demônios em nome de Jesus, porque há poder no nome dele, porque ele é o mediador entre Deus e o homem. Olha o que diz 1 Timóteo, João 14, capítulo 14, ali no mesmo texto, versículo 13 e 14, diz assim, ó: e tudo quanto pedirdes em meu nome, em nome de quem? Jesus. E tudo quanto pedirem em meu nome, o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, o Pai vai fazer. Você pegou a palavra, irmão? Então Jesus Cristo é o caminho. Vamos lá, Jesus Cristo é caminho, a verdade e a vida. Feche os teus olhos, adoremos ao Senhor.